A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Olha, nós aqui de volta para trazer a palavra de Deus para nós nessa noite de sexta-feira. A noite fria, mas dá para a gente sentir a presença de Deus. Amém? Os irmãos que estiverem aí ao vivo, online, pode mandar um glória a Deus aí para nós, né? Nós contamos com a presença dos irmãos nesta noite. Onde é que estão os nossos irmãos, né? Nós vamos esperar os irmãos aí, para em seguida nós falarmos para os irmãos a palavra que nós estaremos falando hoje à noite. Os irmãos que for aparecendo aí, vai dando glória a Deus, né? Mandando o sinal que você está aí. E assim a gente vai conversando um pouquinho. Irmão Donizete, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, uma boa noite para o Senhor, para a sua família, os irmãos que estão aí reunidos para ouvir a palavra de Deus. E nossa irmã Tainá está aí, a paz do Senhor, Deus abençoe a irmã Tainá. Nosso irmão Maurício, né? Irmã Inara está aparecendo aí, Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou grato a Deus por os irmãos estarem aí, amém? A bênção de Deus para cada um de nós. Isso é importante, nós estarmos unidos. Mesmo que nós não estamos reunidos no templo, mas nós estamos aqui reunidos aí, né, no Facebook, dando glória a Deus, o Maurício aí, dando a paz do Senhor. A paz do Senhor, estou feliz por ver você bem e o nome de Jesus sendo glorificado, né? O Maurício tem um forte testemunho para contar. Irmão Janiel, a paz do Senhor. Deus abençoe a irmã Rosemary. Glória a Deus, é isso aí, a paz do Senhor. Deus abençoe a irmã, toda a sua família. A nossa irmã Érica, está aí, a paz do Senhor. Bênção de Deus, né? Todo mundo aí ao vivo para dar glória a Deus, né? Junto conosco, a irmã Edna, a paz do Senhor, irmã Edna. Hoje a senhora não chegou atrasada, né? Olha aí, a paz do Senhor, irmã Edna. Irmão Richard Moreira, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Irmão David também, está aí nosso irmão Ronald. Olha, a paz do Senhor Jesus para vocês, né? Isso é muito bom para nós estarmos aí juntos para glorificar o nome do Senhor, né? Os irmãos que já estão aí ao vivo, abre a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 30. Nosso irmão Vanderlei, a paz do Senhor, presbítero. Deus abençoe o Senhor, a sua casa. Irmão José, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu desejo para vocês uma boa noite e que a bênção do Senhor vos cubra nesta noite. Que Deus alcance. Amém? Muito obrigado, irmão Vanderlei. Abraços à minha família. Deus abençoe. Muito obrigado. Dê um abraço também na sua família. É recíproco o carinho, o afeto. Salmo 133 para nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso é importante para nós, estarmos sempre em união. Salmos 133, né, para toda a igreja do Jardim Nova Vitória, os nossos amigos que estão sempre aí, né? Deus abençoe a família Greco, né? Deus abençoe, saúde aos irmãos, né? Olha que bênção. Várias famílias reunidas aí, né? Irmã Rosemary e família, Vanderlei e família, José e família. Bênção do Senhor para nós. Amém. Para os irmãos que chegaram depois, a leitura vai ser Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 para nós esta noite. Os irmãos vão procurando, deixando a sua Bíblia aberta. Deus tem uma palavra muito especial em nossos corações. E nós estamos ansiosos para ouvir a palavra de Deus, para vermos o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. A igreja, né, do Jardim Nova Vitória saúda a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmã Débora, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Irmã Débora Silva Anjos, né? Deus abençoe a vida da irmã, dos seus filhos, do seu esposo, de toda a sua família. Deus abençoe a vida dos irmãos. Está aí, ó, a igreja do Jardim Nova Vitória, os irmãos aí, assíduos, querendo ouvir a palavra de Deus nesta noite. Deus abençoe a vida dos irmãos. Tá, um forte abraço a toda a igreja. Eu confesso que estou com muita saudade de estar reunido com os irmãos, né? Estou orando ao Senhor
para que Deus permita que logo, logo nós estejamos juntos. Os irmãos não podem esquecer que dia 5 agora, domingo, né, nós estaremos em jejum. O nosso presidente, né, pediu para que todos os evangélicos, católicos, né, todos possam estar em jejum pelo nosso país. Nós vamos estar em oração juntos, né, buscando a Deus pelo nosso país, clamando ao Senhor para que Deus nos dê vitória. Nós contamos com a Igreja do Jardim Nova Vitória em oração, buscando ao Senhor, em jejum, atendendo a solicitação do nosso presidente, para todos os evangélicos, para todos os católicos, né, estarem reunidos e unidos em prol do nosso país, né? Eu tenho certeza que os nossos irmãos estarão prontos no dia domingo, né, dia 5, para exaltar a Deus em jejum, em oração. Amém? Irmã Ana, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, né? Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Rogério, né? Seu filho, o Natan. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que todas as bênçãos do Senhor alcancem o lado dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos dando mais um tempinho para ver se os demais irmãos aparecem, para juntos aí lermos a palavra de Deus para nós esta noite. Amém? Os irmãos que chegaram depois, é Isaías capítulo 30. A minha filha Tamara também está aí presente, a irmã Emília. A paz do Senhor para todos, a irmã Eunice Barreto. Deus abençoe a vida da nossa irmã. A paz do Senhor para a sua casa, para toda a sua família. Que Deus os abençoe. Que esta noite de sexta-feira seja uma noite muito abençoada, né? Fervorosa, cheia da graça de Deus. Vamos orar também para os nossos médicos, das nossas enfermeiras, das nossas assistentes sociais, dos nossos porteiros, né? Que estão sempre na linha de frente, trabalhando para que o povo, né, tenha paz. A nossa irmã Késia está aí também. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Minha futura nora, Deus abençoe, né? A namorada do nosso irmão David, Deus abençoe a nossa irmã Késia, né? Feliz por você fazer parte da nossa família, da nossa casa. Deus te abençoe. Amém? Graças a Deus. Isaías capítulo 30 é o tema do nosso texto de hoje à noite. Os irmãos vão procurando aí. Amém? Graças a Deus. Eu estava falando a respeito de nós orarmos em prol de alguns profissionais que estão na linha de frente, enfrentando essa pandemia. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nosso irmão Edmilson Lima, Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Edmilson, a sua casa, suas filhas, né, a sua esposa. Deus abençoe a vida dos irmãos. Graças a Deus. Amém? Isaías capítulo 30 diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoar, e os seus embaixadores chegaram a Rânias. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda e nem de aproveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas os jumentinhos e as suas fazendas, e sobre as suas corcovas de camelos os seus tesouros, um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a tua força. Vai, porém, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é estes, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Amém? Graças a Deus.
Vamos orar também a favor do nosso irmão Rogério, né? Ele perdeu o seu avô nesta tarde. Vamos orar por esta família para Deus ter misericórdia e dar paz. Amém? Versículo de número 10, que dizem aos videntes: não vejais e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda, fazei que deixe estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais. Por isso esta maldade vos será como parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como quebra o vaso do oleiro, e quebrantando-o não compadecerá, e não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo de um lar ou tirar água de uma poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis: não, antes, sobre os seus cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre os cavalos ligeiros cavalgaremos, por isto os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro de um cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isto o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos aqueles que dele esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Bem vós dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes aos teus olhos verão todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminadas coberturas as tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares na terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. E o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavraram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será luz da lua como luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem longe, ardendo na sua ira, e lançando expressa fumaça, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como um ribeiro transbordando que chega a teu pescoço para peneirar as nações, com peneiras de vaidade, e com freio de fazer errar, e estarás nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, alegria de coração, como daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver
o embaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvios, e dilúvio e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E cada uma pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpa, e com os combates da agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha, e o sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Amém? Nós temos uma palavra aqui de advertência, uma palavra de Deus direcionada aos filhos rebeldes. No capítulo 30 do versículo 1, a Bíblia fala que é tolice do povo judeu, quando eram insultados pelo vizinho, eles procuravam ajuda de outro lado, em vez de procurar Deus e colocar em Deus a sua confiança. A nossa nação deve se confiar no Deus de Israel. A nossa nação deve confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós jamais devemos acreditar que a ajuda vem de outras nações. Nós devemos sim, como servos de Deus, acreditar que a ajuda vem do Senhor. Nós devemos confiar inteiramente no nosso Deus. E se nós formos rebeldes, e em vez de nós buscarmos a Deus, começarmos a buscar ajuda de um lado direito, buscar ajuda do lado esquerdo, e não confiarmos no Senhor, aí nós nos tornaremos rebeldes contra o nosso Deus. Porque há uma necessidade de todos nós, como servos do Senhor, colocar a nossa inteira confiança em Deus. A Bíblia diz a respeito daqueles que descem o Egito, na verdade, são filhos de Deus, né? E que não confiam nele. E a Bíblia diz que eles eram tidos como rebeldes. Eles acrescentavam pecado sobre pecado. E para que o pecado deixe de ser pecado em nossa vida, nós precisamos reconhecer este pecado e confessar este pecado, para que ele deixe de ser pecado em nós. A Bíblia diz que eles faziam tantos sacrifícios para manter os egípcios como seus aliados, mas nunca pararam para pensar se Deus aprovaria esta aliança ou não. Se Deus estava aprovando a aliança do povo judeu com o Egito. Nós devemos parar para refletir e pensar: será que algumas atitudes da nossa vida Deus está aprovando? Será que o nosso comportamento está sendo aprovado por Deus? Será que as alianças que nós fazemos com o povo rebelde, com o povo que esteja longe do Senhor, será que Deus está aprovando esta aliança? E são estas coisas que nós devemos parar para pensar, porque como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos do Senhor, nós devemos parar para refletir as nossas atitudes. Quando a Bíblia fala sobre os príncipes de Zoar, esses príncipes aqui, eles receberão seus embaixadores, né? E eles estavam dispostos a tratar os assuntos, né? E os príncipes de Zoar, na corte de Faraó, eles não atenderiam às expectativas dos príncipes de Judá. Irmãos, o único que pode atender às nossas expectativas ainda é o Senhor. Formamos e afirmamos, né, alianças com Deus. Nós não vamos firmar alianças com pessoas que estão distantes de Deus, que não têm temor a Deus, mas que a nossa aliança ela esteja firmada com aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo esta palavra agora, porque vocês sabem, vocês têm aliança com Deus. Nós sabemos, nós temos aliança com Deus, e a nossa aliança não pode ser quebrada. Nós não podemos aliar com pessoas que não têm temor a Deus. Nós não podemos nos aliar com pessoas que não têm um referencial bíblico, que não têm um referencial com Deus.
porque senão nós nos tornaremos rebeldes. Mas que a nossa aliança seja uma aliança com pessoas tementes ao Senhor. A Bíblia diz, no versículo 5 do capítulo 30, que de nada lhes serviria, nem ajudaria, que aproveito, né, eles teriam, no entanto, eles teriam vergonha. A Bíblia diz que eles não encontrariam utilidades neles. Os príncipes de Israel, eles estavam tão ávidos por uma nova aliança, tanto que eles ficariam envergonhados de um povo que de nada lhes serviria, de nada lhes ajudaria e de aproveito nenhum. Pelo contrário, eles ficariam envergonhados e em opróbrio. Assim somos nós. Se nós firmarmos aliança com o povo rebelde, se nós firmarmos aliança com um povo que não tiver temor a Deus, nós também ficaremos envergonhados. Mas a nossa aliança tem que estar firmada em um povo que tenha temor a Deus. As forças que deveriam surgir, né, estavam com forças acumuladas no tempo, e os egípcios aqui secretamente, eles estavam com indignação aos assírios, né, e nós entendemos o que eles estavam aliançados. A Bíblia diz que o Egito viria em vão, viria pela força de Faraó, e isto foi o seu orgulho, e também será a vergonha. E vocês, né, Judá, seriam repreendidos pela tolice de confiar no Egito. Irmãos, quando nós confiamos na força de alguém que não vem da parte de Deus, também nós seremos repreendidos pela nossa tolice de não confiar em o nosso Deus, de não confiar que a nossa ajuda vem do Senhor. Nós entendemos também que o princípio aqui é tremendo, porque o profeta deve escrever em uma tábua, em um livro, a fim de ser preservado para a posteridade. O que Deus tem falado agora, irmão, vai servir para a nossa posteridade. O que Deus tem falado hoje vai servir para nossos filhos, vai servir para os nossos netos. A palavra de Deus, ela não pode ser invalidada, ela é um concerto, ela é uma aliança, e ela não pode ser quebrada. Então o que Deus está falando hoje, para nós mantermos aliança com Ele, vai ser levado para frente, vai ser levado adiante. Nós não podemos quebrar esta aliança, não podemos de forma nenhuma. O intuito aqui é de ser um testemunho perpétuo para uma geração perversa. Virá uma geração aí que não tem temor a Deus, virá uma geração aí distante do Senhor, virá uma geração aí que não tem temor. Mas nós que estamos agora ministrando esta palavra, que venha servir de testemunho para a geração vindoura, que esta palavra foi ministrada, que nós não devemos quebrar a aliança com Deus, que nós não devemos romper o nosso pacto, que nós não devemos buscar ajudas das pessoas que não têm temor ao Senhor, e que nós jamais devemos ser rebeldes contra o nosso Deus. Aí no versículo 9 de Isaías capítulo 30, fala assim: que povo rebelde é este? Né? Aqui é demonstrado o caráter dos profetas, aqui é demonstrado o caráter perverso dos judeus. Aqui também Deus está dizendo a respeito da sentença aprovada por eles, que é terrível, tá? Proibir os profetas de falar em nome do Senhor. E nós vivemos dias, irmãos, que os profetas não podem falar. Se fala a verdade, eles são discriminados. Se falam o que Deus tem mandado, muitas das vezes não é aceito, porque as pessoas querem ouvir massagem no ego, as pessoas querem ouvir palavras que lhes satisfazem, as pessoas querem ouvir palavras de prosperidade, as pessoas querem ouvir palavras de tapiação. Mas a palavra de Deus para os nossos dias é uma palavra de correção, é uma palavra para nós não sermos rebeldes, é uma palavra para nós nos convertermos ao Senhor, é uma palavra para nós mudarmos o nosso caminho, é uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. E nós como profetas, nós como mensageiros, nós como alguém escolhido por Deus para ministrar a palavra, jamais nós podemos pregar uma palavra que venha enganar. Nós temos que pregar a palavra verdadeira, nós temos que pregar a palavra de Deus, o que Deus quer falar, não o que o povo quer ouvir. Muitas das vezes o que nós queremos ouvir é algo que vem nos engrandecer, mas a verdade, irmão, quem tem que ser grande é Deus. Quem tem que ser glorificado é o Senhor, não nós.
Apenas nós vamos ficar debaixo da dispensação de Deus, porque no seu tempo Deus nos exaltará. A palavra é de Deus, não é dos homens. E nós não podemos calar a boca dos profetas, não, irmão. Nós precisamos deixar os profetas serem usados. O que Deus quiser usar o profeta para falar, que use, que Deus fale na boca do profeta. Mas nós não podemos calar os profetas. Que os profetas tenham liberdade agora, em nome de Jesus. Que os profetas tenham liberdade para profetizar. Que os profetas tenham liberdade para falar a verdade. Porque nós precisamos ouvir a verdade. O povo está sendo muito enganado, o povo de Deus foi enganado há muito tempo, e agora Deus está despertando a nação para ouvir a verdade. Nós estamos chorando, pedindo a Deus para que fale por intermédio dos profetas a verdade para nós. Nós precisamos ouvir a verdade. Abra o teu coração para entender a verdade. Abre o teu coração para entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ainda é remédio. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus limpa. E que a palavra de Deus venha fazer efeito nos nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus. Outra coisa que Deus fala aqui no versículo 10, que dizem aos videntes, não vejais, né? Por consequências, disseram aos judeus, né? Para não ver. E os profetas revelavam os erros e eram advertidos pelo perigo em que eles encontravam. Irmão, fazer aliança com pessoas que não é do agrado do Senhor, é um perigo constante. Nós corremos perigo, até mesmo de perder a nossa salvação, até de cair da graça, quando nós fazemos alianças assim. E Deus está dizendo para a sua igreja nesta noite, faça aliança com Deus, faça aliança com o Espírito Santo, faça aliança com o Senhor, faça aliança com Deus. Não faça aliança com estranhos, não faça aliança com o povo estranho, faça aliança com o povo de Deus. Nós entendemos aqui que devido ao pecado, né, eles não estavam suportando a verdade, porque o pecado estava predominando. Assim também é nos nossos dias. Os pecados estão predominando, e quando Deus começa a falar na igreja a respeito, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque querem dar mais atenção ao pecado. E que nesta noite, em nome de Jesus, vocês que estão ouvindo esta palavra, entendam que nós precisamos fugir do pecado, que nós devemos deixar o pecado de lado e atentar apenas para o que é sincero, atentar para as coisas que são corretas, atentar para as coisas que agradam ao Senhor. Outra coisa que eles queriam ouvir coisas aprazíveis, coisas que alegravam o coração dele. E nem sempre Deus quer falar coisas para agradar ao nosso ego. Nem sempre Deus quer massagear o nosso ego, como esta palavra. Deus, Ele quer corrigir, Ele quer advertir, Ele quer mostrar para nós que nós devemos fazer aliança com Ele. Deus quer aqui provar para nós e mostrar para nós que nós não devemos andar com a prática do Egito, que nós não devemos fazer aliança com os egípcios, que nós devemos fazer aliança entre nós, com o povo de Deus, um povo que tenha temor, um povo que tenha obediência ao Senhor. Outra coisa que nós entendemos no versículo 12, né, que o povo estava rejeitando a palavra. Dê uma olhada para vocês verem, né? Eles estavam rejeitando a palavra, estavam rejeitando Deus, e nós devemos dizer aos homens que o Deus de Israel é um Deus santo, tá? E eles estavam desprezando o Deus de Israel. Irmãos, ainda nos nossos dias há pessoas que desprezam o nosso Deus, há pessoas que desprezam, e nós vemos hoje na mídia o povo desprezando os sacerdotes, desprezando o temor a Deus, desprezando a Deus, rejeitando a palavra de Deus. Mas que o Senhor, através desta palavra, venha levantar os seus profetas para mostrar a este povo, quando causa desprezo à palavra de Deus, o preço é alto, mas que nós venhamos atentar para esta palavra, nos corrigir em nome de Jesus. Porque este é o tempo de nós abraçarmos a palavra de Deus, de amarmos a palavra, de amarmos a verdade, porque este é o caminho para nós, é a palavra da verdade. Outra coisa que nós precisamos fazer para que todo mundo saiba, para que todas as nações que estão ao nosso derredor consigam entender, né, de uma forma
ou de outra, que o nosso Deus, né, que nós devemos declarar que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é majestoso e que Ele exige do seu povo santidade, e que Ele exige da sua igreja santidade. Irmãos, nós não falamos isso para querer corrigir os irmãos, não, de forma nenhuma. É a palavra de Deus, e que nós venhamos receber esta palavra, que nós venhamos nos corrigir a cada momento, que nós venhamos nos despertar a cada momento, porque o nosso Deus é santo. Sendo o nosso Deus santo, Ele quer um povo para si santo, Ele quer um povo moderado, um povo casto, um povo voltado para o seu reino. Outra coisa que nós vemos aqui quando rejeitamos a palavra de Deus é uma queda súbita, tá? E então o julgamento é dado, tá? Outra coisa que nós precisamos entender quando nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, quando nós deixamos de confiar ou de fazer aliança com Deus, é construir uma casa sobre areia. A tempestade vem e ela vai cair, mas construa a tua casa sobre a rocha, alicerce a tua casa na palavra, alicerce a tua vida na verdade, alicerce a tua vida em santidade, alicerce a tua vida nos conformes da palavra de Deus, e a tua casa será construída em uma rocha. A tempestade virá, mas permanecerá firme. Quando as lutas vierem, você não vai cair. Quando as tempestades vierem, você permanecerá firme. Construa a tua casa na rocha, em nome de Jesus. Casa espiritual que nós estamos tratando, uma casa que edifica, uma casa que as tempestades não derrubam, tá? Então esta casa que nós estamos dizendo para ser construída, porque quando nós construímos a nossa vida espiritual em areia, virá queda subitamente. Outra coisa que o Senhor fala no versículo 14, o Senhor está falando sobre quebrantamento em um instante, tá? Assim como o oleiro faz em um pedaço de argila, em um pedaço de madeira qualquer que o oleiro ou outro esteja trabalhando, nós podemos entender, porque a palavra de Deus está dizendo para nós no versículo 14 o seguinte: e ele quebrará como quebra o vaso oleiro, e quebrando-o não compadecerá, e não se achará entre os pedaços para que sirva, para formar um fogo de um lar, ou tirar água de uma poça. Nós devemos entender que aqui Deus, o oleiro, ele está querendo trabalhar na nossa nação. Deus, como oleiro, está querendo trabalhar na sua igreja, e quando nós voltarmos a estarmos reunidos, eu tenho certeza, irmão, Deus fará um grande quebrantamento em nosso meio. A glória de Deus será derramada de uma forma assim gloriosa, porque nós estamos tratando com o Senhor agora. Deus está tratando conosco agora. É uma forma de santidade. E quando nós nos reunirmos, nós ouviremos e veremos o que Deus vai fazer no nosso meio. Outra coisa, lá no versículo 15, o Senhor diz assim: em vos converterdes e repousardes. Nós entendemos aqui onde vai estar a nossa segurança. Desculpem, onde vai estar a nossa salvação, né? Se nós convertermos ao Senhor, tá? Então estará a nossa salvação nele. Outra coisa que o povo até mesmo fazem, despreza a graciosa orientação divina, de seguir os próprios caminhos do Senhor. Deus tem orientado a sua igreja, irmão. Deus tem orientado o seu povo. Não rejeite a orientação, não rejeite a admoestação da palavra de Deus. Atente para o que Deus tem falado. Se nós nos convertermos ao Senhor, nos repousarmos nele, ele será o nosso descanso. Eu não sei se os irmãos lembram do último culto em que nós nos reunimos, quando Deus me deu o Salmo 91, que nós precisamos estarmos abrigados no Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Eu tenho certeza que os irmãos não esqueceram desse trecho, porque a palavra de Deus que está em mim, eu não esqueci do que Deus me disse naquele dia, no último culto, que aqueles que habitar a sombra do Onipotente vai descansar. Deus nos aconselhou, Deus mostrou para nós, Deus disse através da sua palavra, que é necessário que nós venhamos nos abrigar, nos repousar nele e nos converter, né, de uma forma assim com que os nossos caminhos malignos venham a ser rejeitados, que os nossos caminhos desagradáveis ao Senhor venham a ser deixados para trás, né? E para que uma das coisas que nós venhamos a entender, não buscarmos ajudas em terrenos e em lugares estrangeiros. Devemos buscar ajuda em Deus, no caminho que nós conhecemos, né? No caminho do Senhor. Devemos buscar ajuda em Deus. Outra coisa, né, que fez com que Israel viesse a fugir, né? Fugindo sobre cavalos, montados em cavalos ligeiros,
fugindo por todas as partes para buscar ajudas em estrangeiros. E na verdade Deus não queria isso para Judá, Deus não queria isso para Israel, Deus queria que eles buscassem ajuda no Senhor. A Bíblia fala a respeito de 1000 homens, né? E nós vemos aqui que nós iremos recompor, né? Nós iremos nos recompor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque profetizando, né? Quando nós profetizamos para o pecador, facilmente ele será removido do pecado, porque nós falamos a verdade ao pecador, nós mostramos a verdade ao pecador. Então, quando nós mostramos a verdade, o pecador vai sair do seu erro, o nome de Jesus vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Outra coisa que nós entendemos, né, que no versículo 21 do capítulo 30, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão, não dá mais para nós ficarmos olhando para as laterais. Não dá para nós ficarmos olhando para a esquerda, para a direita. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus. Este é o caminho, tá? A palavra de Deus é o caminho, andai sobre ela. Recebe esta palavra na sua vida em nome de Jesus. Pare de olhar para o mundo, para de cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Escolha hoje a quem servais. Nós precisamos entender esta palavra que Deus tem colocado no meu coração para dizer para nós nesta noite, né? Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos atentar para este caminho. Outra coisa, Deus tem prometido benefício, tá? Não somente do ministério público, mas também de administração de conselho individual. Deus tem dado conselho individual. Nós temos ouvido aí e visto na mídia ajuda vindo de ministérios, mas nós estamos dizendo aqui para o povo de Deus, o conselho individual, um tratamento de Deus para com a igreja, um conselho individual. Teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti, chamando-te como alguém chama, como um viajante que vai passando e percebe que está saindo para a estrada. Então nós vamos entender o seguinte, que ele está conhecendo o caminho por onde ele vai passar, o viajante está conhecendo o caminho. Irmãos, nós somos viajantes, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui na terra, e nós conhecemos o caminho de Deus, nós conhecemos o caminho certo. Então ande nele para nós entrarmos na terra prometida, ande no caminho da verdade, para nós alcançarmos as mansões celestiais. Outra coisa que Deus fala a respeito, né? Do versículo 26, de curar as feridas. Eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. E no dia em que o Senhor ligar as quebraduras do seu povo e curar a chaga das suas feridas. Irmãos, Deus ele quer fazer coisa maravilhosa no nosso meio. Deus ele quer curar as nossas feridas. A consequência de tudo isto será um consolo, será alegria, né? Porque as feridas, elas causam as dores, as feridas causam muita tribulação na nossa vida. Mas o nosso Deus está dizendo aqui para o seu povo que haverá cura, haverá alegria, haverá consolo, tá? Outra coisa que Deus fará, a luz aumentará. Aqueles que estavam com a sua lâmpada se apagando, voltará a brilhar. Aqueles que estavam com o seu pavio quase apagado, voltará a ser aceso. Como eu preguei na última mensagem, Deus está provocando na igreja um renovo. Deus está provocando em nós um grande avivamento. Então recebe esta palavra em nome de Jesus. Recebe. Sabe por quê? Deus está prometendo para nós aqui que tornará a ter brilho, tá? Nós tornaremos a ser forte como o sol durante 7 dias. A igreja voltará a ser forte. Nós não ficaremos envergonhados como nós ficamos muito tempo atrás aí, tentando, muitas das vezes até muitos se escondiam, né? Mas agora nós estamos mostrando a nossa cara. Somos servos de Deus. A força do Senhor está na nossa vida. A força de Deus está em você, no nome do Senhor.
Tá? Em nome de Jesus, nós temos esta força em nossa vida e nós iremos brilhar para a glória de Deus, né? Nós iremos brilhar. Então, nesta noite, em nome de Jesus, receba a ligadura das tuas queimaduras em nome de Jesus. Recebe aí a cura para as tuas feridas em nome de Jesus. Recebe o livramento da parte de Deus para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus. Atente para esta palavra que Deus tem falado aqui, em nome do Senhor, tá bom? Deus, ele tem falado aqui no versículo 27, a respeito de uma provisão da ruína de um exército assírio, tá? E Deus faz uma promessa para Israel, tá? Que Deus iria impedir dos assírios reinar novamente. Irmão, Deus vai impedir do inimigo reinar novamente sobre a tua família. Deus vai impedir do inimigo reinar de novo. Irmão, recebe esta palavra de Deus em nome de Jesus. É libertação na tua casa, é libertação na tua família, é libertação aos redores da tua casa. Deus está dizendo que este exército que se formou como o exército da Síria não vai prevalecer. O nome de Jesus será glorificado. O nome do Senhor será exaltado sobre a tua casa. O nome do Senhor será exaltado na minha vida, na sua vida, à medida que nós formos nos convertendo ao Senhor, à medida que nós formos mudando de atitude, à medida que nós formos mudando o nosso comportamento, nós trilharemos o caminho diferente e Jesus vai fazer o milagre sobre nós em nome de Jesus. No versículo 30, tá? Lá no versículo 29, vamos falar sobre ele, versículo 29, a Bíblia fala assim que haverá um cântico de alegria em vós. A Bíblia fala que os assírios aqui, a queda deles seria um triunfo para Jerusalém. Irmão, a queda dos inimigos da igreja é um triunfo para a igreja, irmão. A queda do inimigo da tua família é um triunfo para você. Eu não estou falando de inimigos humanos, eu estou falando de inimigos espirituais. Eu estou tratando de algo espiritual. Eu não estou dizendo que é de luta de carne contra carne, não, irmão. Não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo de lutas espirituais. Eu estou dizendo, sabe por quê? Do livro de Efésios diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. A nossa luta são contra os principados, contra as potestades que atuam nas regiões celestiais. A nossa luta é esta. Então, em nome de Jesus, esqueça a luta da carne, lembra da luta espiritual. Esses inimigos cairão em nome de Jesus e haverá triunfo para a igreja, para a glória de Deus. Haverá triunfo para o seu povo. Nós cantaremos o cântico da vitória em nome de Jesus. Nós cantaremos o cântico da vitória. O nome de Jesus vai ser glorificado sobre a sua casa. O nome de Jesus será glorificado sobre a sua família. Haverá o cântico de alegria. Por muito tempo você esteve triste, mas agora é o tempo de você se alegrar. Por muito tempo, muitos da igreja estiveram tristes, mas a glória de Deus está sendo derramada sobre a sua vida nesta quarentena que o povo está passando. A glória de Deus está sendo derramada sobre a sua casa. Os inimigos estão caindo em nome de Jesus. Você está recebendo a alegria de Deus no seu coração. Você está recebendo o bálsamo de Deus sobre a sua vida, porque Deus está dizendo nesta palavra que o tempo de você cantar chegou em nome de Jesus. O tempo de você se alegrar em Cristo chegou. Então recebe a alegria do Espírito sobre a sua vida. Recebe a alegria do Espírito Santo sobre a sua casa. A alegria de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. É uma palavra de poder. É uma palavra de conversão. É uma palavra de arrependimento. É uma palavra de libertação. É a palavra de nós nos alegrarmos no Senhor. Porque não é uma palavra de você pular. Não é. É uma palavra de você centralizar a sua vida, repensar os caminhos e olhar para a palavra. Este é o caminho, andai nele. Mas para frente no versículo 31, o Senhor, ele disse assim, que ele feriu os assírios, né? Esta aqui é uma vara de cajado, a voz do Senhor dando ordens, né? Para que os assírios sejam derrotados, que não haja escapatória. Deus está dizendo para você, os teus inimigos serão destruídos, não haverá escapatória, porque Deus está pelejando por você. Não é você que está pelejando nesta causa, é o Senhor que está levantando ao seu favor, é Deus que está levantando ao seu favor. Deus está levantando a favor da nossa nação, Deus está levantando a favor da sua igreja. Os nossos inimigos espirituais assírios estão sendo derrotados em nome de Jesus e não haverá escapatória. Deus está dizendo para a nossa nação, Deus está dizendo para o seu povo, Deus está dizendo para a igreja, Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, não haverá escapatória para os nossos inimigos.
Eles fugirão, correrão de um lado para o outro, mas não haverá escapatória. Deus pegará eles aonde eles estiverem. Deus fará o nome dele ser glorificado em nossas vidas. No versículo de número 33, nós vemos aqui algo que Deus está dizendo. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada. Tá? O vale do filho de Inom, anexo a Jerusalém, será chamado de Tofete ou fogueira. Sugere neste vale aqui, muitos dos regimentos assírios que estavam acampados lá foram mortos pelo anjo destruidor. Então nós entendemos aqui, irmãos, em nome de Jesus, o que Deus está fazendo na nossa nação é um conserto. O que Deus está fazendo na igreja é um conserto. Deus está fazendo um conserto. Sabe por quê? Porque Ele está perto de arrebatar a sua igreja. Daqui a pouco Deus tirará a sua igreja deste mundo. Daqui a pouco Deus tirará a igreja da mão dos assírios. Deus está fazendo um milagre glorioso no meio da nossa nação, irmãos. Deus está fazendo, sabe por quê? Por muito tempo os assírios tiveram poder, por muito tempo os inimigos da igreja tiveram poder, mas Deus está colocando um freio agora. Deus está colocando um freio, sabe por quê? Deus está despertando a igreja. Se você não despertar agora, você nunca mais será despertado. Se você não se levantar agora, nunca mais você será levantado. Então se levante em nome de Jesus, se levante com poder, se levanta com graça, se levante para a glória de Deus. Não deixe o inimigo triunfar, não, em nome de Jesus. E a única forma de nós levantarmos, de nós destruirmos os nossos inimigos espirituais é com jejum e oração, é buscando ao Senhor. E bendito seja o que Deus tem feito, de levantar o nosso presidente, de dizer para a nossa nação, no dia 5, levantarmos em jejum, buscarmos ao Senhor, porque virá o socorro de Deus para a nossa nação. Está vindo o socorro de Deus para a nossa nação. Nós uniremos as nossas forças em nome de Jesus. O nome de Jesus será glorificado, irmão, na nossa nação, na igreja, porque Deus está dando poder para a igreja. Deus está dando poder para a nossa igreja. Então recebe o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó, que como os adoradores dos falsos deuses tiveram tanta chance, de terem sucesso na terra, a Bíblia diz que agora será invertido. Os servos de Deus terão a sua chance. Irmão, esta é a nossa chance. Vamos buscar o Santo de Israel, vamos buscar o nosso Deus. Esta é a nossa chance. Aproveitamos agora a nossa chance, mesmo que nós estamos em casa, mas vamos aproveitar esta chance para nos quebrantar na presença de Deus. Vamos aproveitar esta chance de reunião familiar e chorar nos pés do Senhor, buscar o refúgio do Senhor. Se vocês lerem o livro de Salmos, capítulo 46, lá no Salmos está escrito: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, a nossa nação está na angústia, está vivendo momentos difíceis, está tendo matança mesmo, mas o nome do Senhor é para ser exaltado na nossa família, porque Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é o socorro bem presente, Deus está conosco, em nome de Jesus. Salmos 46, o versículo 10, Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus está contigo, Deus está conosco na nossa nação, Deus está com a igreja nesta nação. O nome do Senhor, o braço do nosso Deus é um braço forte, e é por isso que Deus está segurando no braço da igreja e dizendo para o seu povo: é hora de despertar, é hora de levantar. Deus está segurando no braço da igreja. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se levante, se desperte, vai em frente em nome de Jesus. Não é hora de recuar, é hora de dobrar os joelhos e orar. Não é hora de cruzar os braços, não. Não é hora de você dormir o tempo inteiro. É hora de você cantar, é hora de você glorificar, é hora de você exaltar a Deus dentro da sua casa. É o momento de você chamar os seus filhos para orar. É o momento de você chamar o seu marido, chamar a sua esposa, fazer o conjunto familiar. Vamos buscar a Deus, porque o socorro vem de Deus. O socorro não vem das nações vizinhas, o socorro vem do Senhor. Nós dependemos ainda de Deus. A igreja depende de Deus. E o nosso presidente está dizendo aí, na rede nacional: vamos aproveitar a chance que Deus tem dado para a igreja. Vamos aproveitar esta oportunidade que Deus está dando para mim
que Deus está dando para você, para pregar o Evangelho, para nós nos glorificar o nome do Senhor e dizer que para esta nação, que Deus pode ser o Senhor de todos nessa nação, que todo o povo pode se converter dos seus maus caminhos e entregar a sua vida ao Senhor. Muito obrigado a todos, no nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos que estão cooperando conosco esses dias, né? Também o nosso irmão Wagner que entrou aí, Deus abençoe, muito obrigado. O nosso irmão evangelista Wagner, Deus abençoe, ele sempre está presente nos nossos congressos e alguns cultos que nós também o convidamos, ele sempre está presente. Deus abençoe a vida do nosso irmão Wagner. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Deus os abençoe. Irmãos, ouça esta palavra de Deus. Eu vos amo em Cristo Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra nós em nome de Jesus. Se alguma enfermidade chegar, o nosso Deus entra com a cura. Se alguma adversidade chegar, Deus vai entrar com livramento. Deus tem dito para nós nesta noite que os filhos rebeldes pagarão o seu preço, mas não seja rebelde não em nome de Jesus, seja obediente à palavra de Deus e esteja em segurança em nome de Jesus e que Deus os abençoe. Amém? Tenha uma ótima noite para a glória de Deus. Repasse esta mensagem, publique esta mensagem, leva adiante esta mensagem para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que não ouviram. Repasse esta mensagem para o nome de Jesus ser glorificado. Deus está dizendo para esta igreja: não seja rebelde, apenas me ouça e eu me obedeça e ouça a minha palavra. É o que Deus tem dito para nós. Deus os abençoe no nome de Jesus.